Olá pessoal, a assinatura do presidente Trump sobre um projeto de lei de ajuda e financiamento do governo ao Covid-19 iniciou uma contagem regressiva de 180 dias para o Pentágono e agências de espionagem dizerem o que sabem sobre os OVNIs. E trago também mais algumas informações sobre aquela máquina para se comunicar com o plano extrafísico, com o plano espiritual, ver e filmar o plano espiritual. Uma tecnologia onde a gente iria conversar com entes queridos do outro lado, né? Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Pava Responde. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Pava Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Então eu vou responder e o Pava Responde de hoje está muito especial, porque nós temos 150 dias para o que pode ser uma revelação das maiores agências governamentais americanas sobre os OVNIs, que são objetos voadores não identificados. Esta parte do plano de ajuda ao combate ao vírus recebeu muito pouca atenção, mas está anexado à Lei Anual de Autorização de Inteligência, que foi incluído no projeto de lei. Este projeto de lei diz para que o secretário de Defesa e os chefes de outras agências para que apresentem dentro de 180 dias a partir da data de promulgação da lei, que foi no dia 6 de dezembro de 2020. Então, neste período, devem apresentar um relatório aos comitês de inteligência e aos comitês das Forças Armadas ao Congresso sobre fenômenos aéreos não identificados. E olha só o que o relatório deve abordar. Ele deve abordar objetos aerotransportados observados que não foram identificados e deve incluir uma análise detalhada de dados e fenômenos não identificados coletados por inteligências geoespaciais, inteligências de sinais, inteligências humanas e medições de sinais, disse o comitê. O relatório também deve conter a análise detalhada dos dados do FBI, que foi derivada de investigações, de instruções, de dados de fenômenos aéreos não identificados em espaço aéreo restrito dos Estados Unidos. E uma avaliação para saber se se trata de atividade de fenômenos aéreos não identificados pode ser atribuídas a um ou mais adversários estrangeiros. E essa informação foi confirmada pelo Pentágono, em uma publicação. Disse ao The Post, ao The New York Post, estamos cientes de que o relatório do Comitê de Inteligência do Senado sobre a Lei de Autorização de Inteligência para o ano fiscal de 2021 incluiu um requisito para o diretor de Inteligência Nacional, em consulta com o secretário de Defesa, apresentar um relatório sobre fenômenos aéreos não identificados, dentro de 180 dias após a promulgação. Então, supondo que o Poder Legislativo honre este pedido, nós, pela primeira vez, poderemos de vez ir mais a fundo e investigar esta área OVNI. Teremos uma base objetiva para validar estas informações e estas implicações. É uma oportunidade extraordinária e há muito esperada. E agora eu te pergunto, pessoal, será que dessa vez vai? O que será que podemos descobrir? Será que vai ter algum objeto não identificado que a gente diga, puxa, este realmente não sabemos onde é que é. Não é de nenhum governo aqui da Terra, ou às vezes é um veículo muito estranho, às vezes pode aparentar ser uma tecnologia muito avançada e a gente realmente não tem ideia do que possa ser. A gente viu que já muitos relatos tiveram, muitas imagens já foram soltas por caças americanos de objetos não identificados. Mas, ficou também sem resposta na época. Por quê? Porque essas informações eram retidas, eram contidas. Mas agora, com este prazo que eles têm para que essas informações sejam levadas e abertas a público, acredito que não só outras agências vão poder tirar suas conclusões, mas mais pessoas poderão ser entrevistadas, poderão ser novos relatos vindo à tona, de repente juntar com outras informações, de repente nós também vamos poder formar a nossa opinião sobre o que é, porque com certeza virão novas imagens, novas filmagens, como aquelas que já vem saindo, como a gente falou na semana passada, deste enorme objeto, ao que parecia ser um enorme objeto, não é à toa que o nome é não identificado, você sabe o que é, que estava passando na atmosfera da Terra. Então eu acredito que muita coisa vem aí nos próximos 180 dias, pessoal. Então eu acredito, pessoal, que lá por 6 meses, lá por cerca de junho, julho, nós vamos ter, assim, grandes revelações na área UFO, na área OVNI. E isso vai ser bastante interessante, vai acalorar os nossos assuntos também por aqui. A Lili Silva pergunta sobre o que eu tinha dito há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos, pessoal? É verdade, não me recordo bem, eu também não,
que iria existir uma tecnologia onde a gente iria conversar com entes queridos do outro lado, né, que já desencarnaram, e o que poderia vir a provar a continuação da vida, a vida após a morte, e até mesmo as reencarnações, né? Um aparelho para se comunicar com o extrafísico. Imagine, né? A gente tem uma câmera que a gente se comunica, nós aqui entre vocês, mas imagina uma câmera que fosse capaz de captar este plano extrafísico, e você conseguir ver pessoas que existiam aqui e que não estão mais aqui conosco e que foram para o plano espiritual, e a gente conseguir não só ver, mas se comunicar. Já pensou o tamanho do marco, o tamanho da revolução que isso iria representar? Então agora eu vou falar sobre isso, pessoal, porque a gente tem que entender uma coisa: nada vai ser nos entregue de mão beijada. Eu quero dizer que tudo isso é uma conquista humana. Por que essa tecnologia não é liberada para a nossa superfície, para a nossa sociedade? E até mesmo os nossos planos e projetos para a criação desta máquina caminham muito devagar. Mas isso já existe. Nós conhecemos grandes ícones como a Sônia Rinaldi, né? Que é da transcomunicação instrumental. E ela já há muitos anos se comunica com o plano espiritual extrafísico, né, através de rádio, da estática do rádio. É claro que muitas pessoas podem não levar isso como a prova, porque pode ser alguma outra interferência, pode ser alguma coisa, apesar de que há comunicação, há a voz daquela pessoa desencarnada, há uma conversa, há uma mensagem, há toda uma explicação, né, da onde que vem aquela captação. Mas você sabe, né, pessoal, que acreditar, as pessoas não vão acreditar, elas só vão acreditar quando elas verem com os próprios olhos essa televisão e se comunicar. E olha, não sei, capaz de ainda duvidarem, achar que é uma transmissão em algum lugar que está sendo feita, até que vejam os seus próprios parentes do outro lado, de repente, né? Mas então, até mesmo a transcomunicação que já existe hoje é muito eficaz e eficiente, ainda não está servindo como prova, ainda não está sendo levada a sério como deveria, como poderia. Até mesmo porque os processos para se fazer é um pouco mais complicado, né? Não, nada que você não possa fazer na sua casa. Acredito que com certeza possa. Mas ainda é complicado, é bastante complicado. Mas ainda já existe. Agora, começarmos a ver, através de forma nítida, uma televisão para o plano espiritual, sabe por que vai demorar ainda um pouco? Porque nós teremos que conquistar isso. Isso iria nos fazer com que a gente começasse a acreditar na vida após a morte, certo? E ia nos tirar um grande passo que cada um de nós deve dar individualmente, certo? Porque a partir da quantidade de fé que isso acontece, a partir, né, de algumas linhas de princípios e raciocínios, que a gente começa a perceber essa existência. Mas principalmente, já existe uma outra forma nativa de nós comprovarmos tudo isso, certo? Que é a projeção astral. A projeção astral, a projeção espiritual, né? Ela é a prova da nossa continuação da vida, e ela também faz com que a gente se comunique com os parentes do outro lado, certo? Os que já desencarnaram, há muito tempo, até mesmo com aqueles que já reencarnaram, certo? Então, a gente não precisa de um equipamento para isso. Eu sempre falo que a tecnologia ela vem nos adiantar, muitas vezes, tudo aquilo que nós já fazemos por nós mesmos, certo? O que nós podemos, num plano espiritual, fazer por nós mesmos, né? Que é a telepatia, a comunicação, né? Deslocamento, e a tecnologia vem aqui para nos ajudar a tudo isso. A gente se comunicar aqui, à distância e tudo mais. Nada que a gente não possa com as nossas próprias habilidades e características espirituais. Mas aqui na matéria, nós ainda não podemos fazer isso. Mas, este tipo de comunicação, nós já podemos, certo? Através da projeção astral. E é uma coisa que todos podem, não é algo que é para alguns e não para outros. Isso vai depender de um monte de fatores, desde técnicas, até mesmo a nossa conduta diária e a nossa vontade vai definir e depender disso. Aqui no canal não é novidade, eu já faço técnicas para a saída extrafísica do corpo, mas depende muito do nosso foco em fazer isso, aliado a técnicas, certo? Então todo mundo pode ter essa tecnologia sem depender da televisão, sem depender desse equipamento, desse equiparato. Isso viria a nos facilitar. Por isso que eu digo que eu acho que a gente tem que caminhar por nós mesmos, certo? Para depois termos acesso a essa tecnologia, a essas configurações. Mas o Renan Fernandes, ele nos disse uma coisa bastante interessante, que Chico Xavier havia falado sobre este objeto. E ele disse que o Chico Xavier falou sobre o ano de 2050, que nós, como seres humanos, iríamos descobrir isso. E veja bem, em 2050,
daqui a muitos anos, né, daqui a 30 anos, imagina a mudança que a nossa sociedade, rumo na transição, já terá dado, né, espiritualmente, inclusive no campo da projeção. Acredito que muito mais pessoas já vão ter descoberto isso, muito mais pessoas já vão praticar isso, porque vai chegar o dia que elas vão perceber e se dar conta que elas estão deixando de ter muitas experiências e muito conhecimento neste plano extrafísico, certo? Porque é metade do dia, digamos assim, né? Mas ele disse assim que já existe essa tecnologia, né? E já existe mesmo no plano extrafísico, então não é novidade alguma, né? O Renan Fernandes diz que a Sônia Rinaldi, né, é uma pesquisadora brasileira e que pesquisa transcomunicação instrumental há muitos anos e consegue áudio, vídeo e fotos do outro lado, né? E também existem as psicofonias, as psicografias, né, pessoal? Isso tudo já existe através de um equipamento, que é o equipamento humano, né? Mas ele diz que Chico Xavier revelou a amigos próximos, né, que por volta de 2050 os aparelhos de TV vão evoluir tanto que vão conectar sem querer com o mundo espiritual. E aí as pessoas vão descobrir o outro lado. Gente, Chico Xavier desencarnou há tanto tempo e deixou ainda tantas pérolas, né? Porque isso faz bastante sentido, sabe por quê? Porque nós vamos desenvolver uma outra tecnologia, que é a mesma tecnologia, o mesmo princípio de tecnologia utilizado no plano extrafísico. E daí eu acredito que é o que ele está se referindo. Porque daí nós podemos, quem sabe, sintonizar com transmissões do plano extrafísico, porque existe, né? Ou quem sabe até literalmente captar as frequências vibracionais extrafísicas e reproduzi-las, né? Tal como uma câmera de vídeo reproduz as frequências daqui, né? Essa reproduziria de lá. Por quê? Porque a tecnologia a qual nós iremos conhecer e descobrir é aquela que o físico Nassim Haramein vem desenvolvendo, por exemplo, né? Eu tenho muitas legendas do físico Nassim Haramein aqui no canal, porque atualmente as nossas transmissões são todas baseadas na expansão, na irradiação, né? É um campo que irradia, ondas de rádio, campo de radiação. A televisão capta este campo que nós irradiamos com uma antena. E tem um alcance, tem um limite, tem uma velocidade, a velocidade da luz, né? Porém, só que tem um limite, né, pessoal? Tem um limite do alcance, tem um limite da frequência, tem o limite da força, por exemplo, né? As ondas, se são muito intensas, chegam a ser prejudiciais para a nossa saúde. Mas, enfim, nós vamos descobrir uma outra tecnologia que ela não transmite, certo? Ela aproveita a própria dinâmica do universo e vai para dentro, em vez de irradiar para fora, certo? Essa descoberta fará com que a gente compreenda que o próprio universo ele vai para dentro dele mesmo e sai em todos os pontos do universo. Que cada átomo do nosso corpo é um mini buraco negro. Eu vou deixar aqui essa palestra de recomendação para você entender isso direitinho, certo? É um mini buraco negro e cada buraco negro é um hub de conexão com todos os outros buracos negros do universo inteiro. E acredite, sem o delay. Se lembra aquela historinha das pedras que separadas, a mesma pedra separada, não importa o local do mundo que uma esteja e a outra esteja, elas estão em ressonância e o que é feito a uma acontece na outra instantaneamente, sem nenhum delay. Eles inclusive levaram essas pedras para o espaço para fazer este teste, né? E elas reagiram instantaneamente, sem delay, sem atraso, coisa que todas as nossas tecnologias de transmissão têm atraso, têm delay e tudo mais, né? E é este mesmo princípio, é o princípio do entrelaçamento cósmico, né? Que todas as partes estão entrelaçadas, toda a informação está em todos os pontos do universo. Então, a informação ela vai para dentro do network universal e informa todo o universo a mais, entendeu? Então, eles vão entender que a gente não precisa irradiar pelo lado de fora, pelo lado que irradia do universo, que é 0,00001%, e vão compreender que para dentro é o caminho para se chegar ao todo. Então, não será mais necessário transmitir, e todas as transmissões podem ser captadas em qualquer lugar do universo inteiro. Instantaneamente, estão lá instantaneamente. Então, a hora que a gente descobrir essa tecnologia de tanta comunicação, de tanta onda, de tanta informação, de tanta internet, de tantas ondas, de tanta emissão, essas ondas vão ficar, essas faixas vão ficar congestionadas e com as limitações de distância e tamanho para se transferir tantos dados, como já estamos vendo limitações no 5G e 6G já está vindo por aí, já. Então, vai chegar um dia que os cientistas vão perceber tudo isso e vão começar essa nova tecnologia que não irradia, mas que utiliza a própria dinâmica do universo
para informar o universo inteiro. E o outro local apenas recebe esta informação que também estará dentro dele. Da mesma forma como nós, né? A nossa consciência está em direção a dentro de nós e não está fora. Por isso que todos os mestres dizem que o reino dos céus está dentro de nós, porque ele está, literalmente. Certo, pessoal? E literalmente eu agradeço muito a todos os comentários, a todas as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos Pavas Responde, para que eu responda na terça-feira da semana que vem. Agradeço por cada um deles, vou ler com muito carinho, com muita atenção. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Deixe seu like para ajudar no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu agradeço demais a sua inscrição e a sua participação, porque é para vocês que eu faço tudo isso, para deixar vocês mais alegres, mais felizes e mais informados todos os dias, porque a gente se renova muito ao aprender. Então, pessoal, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!